Amém. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por esta paraxá, quando nós voltamos a ela mais uma vez, só para olharmos mais alguns detalhes que o Eterno quer falar ao nosso coração para nos preparar para os próximos dias que nós viveremos e teremos, ó Deus, de enfrentar. Sabemos que o teu Espírito antecede todas as coisas, nos avisando e nos preparando para a luta, para a batalha, para a guerra e para, ó Deus, adquirirmos frutos através do trabalho realizado em nós mesmos, para suportarmos assim a pressão com toda paz e segurança na tua presença. Abençoe os nossos irmãos que estão conosco na internet. Abençoe todos os que estão longe, ó Pai, para que juntos nós possamos te adorar e te glorificar e te exaltar. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Irmãos, na paraxá da semana passada, na paraxá Rê, nós falamos sobre o domínio próprio, que é essencial que nós tenhamos o domínio próprio para nós ganharmos a guerra, não é verdade? Ele é o fruto do Espírito, o qual, sendo trabalhado por nós, nós adquirimos autoridade através do domínio próprio. Então, nós dissemos que nós só ganharemos a guerra no ar, no mar ou na terra, se nós tivermos, assim, em ponto alto, o domínio próprio. Não foi isso? Nós encerramos a paraxá semana passada falando sobre isso. E ele vem reforçando outra vez sobre o domínio próprio na paraxá Shofetins. Por quê? Porque quem tem o domínio próprio, ele tem autoridade e mais peso em relação aos outros, quem se domina. Porque diante de uma guerra, você tem que dominar-se para você ter mais peso em relação ao outro e você ter a autoridade. Não é diferente agora na paraxá Shofetins, Juízes. Nós vamos aprender que o domínio próprio é um fruto do Espírito indispensável para o estabelecimento de justiça. O domínio próprio é um fruto do Espírito indispensável para o estabelecimento de justiça. E Yeshua diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Elohim e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Elohim e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que ele diz. Então, o fruto é o resultado de alguma coisa que se plantou. Então, o fruto é o resultado de um trabalho. O fruto do trabalho do homem, em harmonia com o Espírito Santo. Por isso, ele é chamado fruto do Espírito. Vai lá em Gálatas para você ver. Ele é o resultado de um trabalho. Porque você e eu temos que trabalhar incansavelmente para adquirirmos o domínio próprio. E nós aprendemos semana passada que através da comida é um exercício, é uma série de exercícios que vão me ensinar o domínio próprio, a manducação, o comer e o mastigar. Não é? Que todos nós necessitamos. Olha o que diz Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O domínio próprio é o último aqui. Ele está numa escala como fruto último. Então, porque é o pior para se conseguir, é o mais difícil, é o pior não, é o mais difícil de conquistarmos. É isso mesmo. Por isso que ele está como último na escala. E os que são do Mashiach e Yeshua crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, está vendo? E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos aos outros, invejando uns aos outros. Porque aí você não se dominou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é? Então, quando o Léo estava falando pela manhã sobre a questão do direito, e eu disse, ele se apresenta o direito como uma obra, não como uma obra de uma pessoa só, ou de um soberano qualquer. O direito, ele é uma ordem sagrada. Como nós vimos o exemplo bem sério ali com Josafá, não é? Portanto, quem pratica justiça, ele é um servidor.
Por quê? Porque ele não pratica justiça. Ele tem que fazer justiça, conforme, julgar conforme aquilo que o homem é. Ele só julga aquilo que o homem é pela oração, pela Tzedakah e pela Torá. Então ele terá que dominar-se para esperar que o Espírito Santo traga à luz aquilo que está dentro do coração do homem. Porque assim, aí entra o domínio próprio. Aí é uma prática de justiça verdadeira. Porque você é servidor. Quem pratica justiça, por isso que é um domínio de ordem sagrada. Quem pratica justiça é Elohim. Nós somos servidores. Então, se você não se domina, você não pratica justiça. Por isso que ele está batendo na tecla, desde a Parashá Rê, veja, que nós precisamos ter esse fruto do Espírito. Mais difícil de se adquirir, né? Então, não está ao meu alcance, nem ao seu alcance, modificar o direito, modificar a justiça. Se eu tenho que julgar uma causa, o que isso significa? Não pode entrar as minhas emoções. Eu não posso julgar uma causa, por isso que eu tenho que ter domínio. Porque aí eu começo, meu Deus, mas que pena do Francisco, o Eterno vai fazer isso. Que pena. A minha pena não resolve nada, eu tenho que orar. Porque só o Eterno sabe se ele vai se deixar-se convencer de todo o pecado, de todo o juízo e de toda a justiça de Elohim. Só o Eterno sabe. A minha tarefa é continuar insistindo ali, até o ponto que o Eterno diz, pode ir. Depois ele diz, não insista mais. Aí você não vai insistir mais. Porque isso é prática de justiça. Se eu não me domino, eu me precipito e passo na frente do Eterno aí. Eu vou estragar tudo. Então, o domínio próprio, conversando isso aí com vocês, com naturalidade, sem dificuldade nenhuma, que durante essas três jurisdições que o Léo comentou hoje de manhã, a jurisdição comunal, a sacerdotal e a jurisdição real que existia em Israel, essas 3 jurisdições, quando elas caíam na prática da justiça, o que acontecia? Levantavam a 4ª justiça, que era como um tiro na manga, para poder utilizar-se dela para que a justiça permaneça. Mesmo que tudo acabe, a justiça de Elohim permanecerá. Entrava a profética. O profeta exercendo justiça. Por quê? Porque ele entra orando e tendo de Deus a direção para poder julgar determinadas coisas. Então, as recomendações bem conhecidas está aqui na nossa paraxá, ó, para a questão da justiça, Deuteronômio 16. Porque eu não ia nem falar hoje à tarde. Eu falei com o Francisco, com o Léo, com o Roberto, eu falei, nós vamos à tarde tocar o shofar, não vamos falar nada à tarde, vamos fazer as orações e vamos cumprir aquilo que o Eterno tem nos mandado. Porém, o Eterno veio nos mostrando ontem, violentamente, sobre uma questão que tem impedido o domínio próprio e a prática da justiça, que está sendo lançada aí já há muito tempo, desde 1922. Mas agora com mais, a medicina começa a dar um nome. Quando começa a dar nome a um movimento que se começa, aí a população se submete àquilo ali. E eu vou te mostrar que não tem nada de doença, porque nem os médicos chamam de doença. Aqui nós temos as recomendações conhecidas. Ó, não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Se você não tem domínio próprio, você torce a justiça sem você e eu percebermos. Sem percebermos, não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Segue a justiça, só a justiça, para que vivas, possuas a terra que o Eterno te dá. É isso que ele está falando aqui, que essa é uma recomendação repetida na Bíblia muitas e muitas e muitas vezes, com a questão da justiça. Mas tem surgido um comportamento que eu chamo de estranho pela medicina chamado sinestesia. Eu nunca ouvi falar esse nome. Eu nunca tinha ouvido falar. Sinestesia. Eu ouvi pelo Espírito ontem e vi a palavra. Eu ouvi e vi a palavra. Sinestesia. Ela é uma condição neurológica que provoca a mistura dos sentidos. É uma condição neurológica que provoca a mistura dos sentidos. A sinestesia vem do grego sim, que significa união e junção. Junção dos sentidos. A estesia, sensação em relação aos planos sensoriais diferentes. Olfato,
paladar, visão, tato e audição. Os neurologistas, olha como é que eles começam a dar o nome às coisas. Os neurologistas dizem ser uma série de fenômenos provocados por uma condição neurológica. A pesquisa sobre esse assunto ela é recente. Há poucos anos teve início, por isso não tem um teste que comprove adequadamente se a pessoa é ou não sinestésica. O sinestésico, por exemplo, os músicos já usam isso demais, a sinestesia. O teclado do piano tem que ser sinestésico. Sinestésico porque ele vai ouvir a nota e vai ver a cor da nota. Isso é pegar os sentidos e fazer união deles e junção deles e criar sensações sensoriais diferentes. Olha só o que disse aqui sobre essa questão o que diz Richard sobre essa questão da sinestesia. Olha só que interessante. Longe de ser raro, a sinestesia é comum. 1 em cada 23 indivíduos tem algum tipo de sinestesia. Mentes que funcionam de maneira diferente não são tão estranhas assim. Por exemplo, muitos artistas, poetas, romancistas têm a capacidade de vincular ideias aparentemente não relacionadas entre si, como se fosse uma metáfora. Então, Herculano, um outro neurologista, psicólogo, diz assim: sinestesia não é doença, sinestesia é herdada geneticamente, não tem tratamento e não é uma simples associação. Eu entendo que essa questão eu consigo entender e analisar, pode chamar até grosseiramente, uma análise grosseira para a Bíblia, que a sinestesia é uma ferramenta para aniquilar, reduzir a nada e exterminar com a justiça. Por quê? E, consequentemente, a sinestesia é uma ferramenta para aniquilar a justiça. Os médicos já estão começando a dar o nome. Daqui a pouco ele vai encontrar um monte. Para mim, eles entram em alfa, tomados por um espírito das trevas e começam a agir para não confessar pecados ocultos. Então, a sinestesia é simplesmente um aniquilar a nada, exterminar com a justiça. Porque você, quando ele falava da justiça comunal, hoje de manhã, a justiça comunal ela é para todos. Porque você tem que estabelecer justiça na sua casa. Você não pode esperar pelos tribunais. Tem que começar dentro da sua própria casa. Era isso que eu estava dizendo. Se você não estabelece, se você não se deixa respeitar pelo seu filho, se o seu filho toma o seu lugar, ele só pode tomar o seu lugar e te dirigir quando você está com Alzheimer. Do contrário, você que tem que dirigir a sua casa. Aí você, por comodidade, não faz, deixe que a sua mulher tome o seu lugar. E depois a gente diz que está com sinestesia. Que uniu todos os sentidos. Sinestesia é uma confusão mental, neurológica, confusão, encobrindo o pecado, para que você e eu não tenhamos domínio para poder julgarmos as situações. O domínio próprio, que é o fruto do Espírito. O domínio próprio ele é essencial e importante, pois ele combate todo o excesso do apetite. É ele que controla o nosso excesso de apetite. Na sinestesia, você faz o que você quer. Você ficou irritado, você parte com um revólver para cima de alguém para matar. Porque você une ao seu desejo ansioso de ira para praticar aquilo ali. Isso é obra da carne. É isso aí. Então, você praticou uma injustiça, você se levanta para cobrir aquela injustiça que você praticou, condenando o outro, falando com o outro, confuso, perturbado. Isso é sinestesia. Por isso que eu estou falando, que assim, o Espírito está trazendo outra vez à luz. Nós tivemos uma semana muito difícil, como são as nossas semanas, mas essa foi bem grande.
Ontem a Ritona ligou para mim à tarde e falou, você está bem, pastor? Eu falei, não. Tudo que eu faço aqui está a maior confusão e perturbação da vida. Uma coisa que você faz em 2 minutos, 10 minutos, meia hora, você está levando 2 horas para concluir aquilo ali, tudo amarrado, na maior dificuldade. Ela disse, e eu estou em grande angústia, angústia de morte. As sensações estão misturadas, como na sinestesia, confusas, perturbadoras. Aí dá um nome chique e todos nós daqui a pouco somos subordinados. Sou sinestésico. Aí você se livra de praticar a justiça, mas cai nas mãos de Elohim, que exige que pratiquemos a justiça e tenhamos domínio próprio. Porque o domínio próprio ele vai combater o nosso excesso de apetite, excesso de ira, excesso de vício, excesso de tudo isso. Por isso que ele é o último ali, ó, na listagem de Gálatas. Ele é o último. Então, é o desejo. O que o domínio próprio vai fazer? Vai combater os instintos. O meu e o seu instinto, que age sem refletir. Aquele que age igual um animal irracional, ele age sem refletir. Isso pela Bíblia, a Bíblia chama de laço, Roberto. Aquele que age sem refletir, ele caiu em laço. Ele começa a acusar o outro, sem saber. Ele caiu em laço, ele agiu sem refletir. Ele não sabe se o outro está ali combatendo com ele por causa da justiça que Elohim mandou estabelecer. Aí ele se levanta. Então ele age sem, ele não tem domínio próprio. Ele é um sinestésico. Não vá por essas palavras bonitas da medicina, que tudo isso aí é para anular a obediência à palavra e a prática da justiça. O domínio próprio, ele vai você vai aprender a combater o excesso do desejo de satisfazer os seus vícios. Às vezes o vício é sexual, às vezes o vício é de comer, às vezes o vício é de desejar a mulher do próximo. Isso chama pecado, na Bíblia isso tem nome. Isso é instinto natural do homem. O homem num procedimento animal, com a sua natureza carnal bruta. É isso aí. Ele age por instinto. Ele age irrefletidamente, sem refletir. O fenômeno de sinestesia, são várias percepções que se unem para realizar a sua tarefa. É isso aí. Satisfazer os instintos, ou seja, levar você e eu a agirmos sem refletir, sem domínio próprio. Refletir, você vai pensar, você vai estar moderado, você vai estar ponderado. Por que um homem e uma mulher criado à imagem e semelhança de Elohim age assim? Porque o homem se sente poderoso. Ele se sente dono da verdade. Às vezes eu tenho demais isso, eu passei por isso essa semana. Quando eu estava sentindo muito mal-estar por um ataque de uma língua ferina do meu próprio irmão de carne. Mas o ataque foi tão violento que Ritona sentiu, eu senti, todos nós sentimos, na própria pele. Por causa de uma questão injusta da parte dele. Completamente injusta. E eu tenho que entrar para a prática da justiça. Então, quando o Chiquinho perguntou pela manhã sobre aquela questão, e como é que fica, como é que foi? Aí eu falei assim, não, Chiquinho, Paulo diz que não é possível ter paz com todos. Se for possível, tenha paz com todos os homens. Porque se você estiver praticando a justiça, porque Elohim te exigiu que pratique a justiça, não vai poder ter paz. Não vai poder ter paz. Porque o outro, não aceitando, não tendo domínio próprio, ele começa antecipadamente, agindo pelo instinto, a gritar e a denunciar, e a blasfemar, e a difamar, e a mata com a língua. É isso aí. Isso é sinestesia, confusão mental. Confusão mental. O homem se sente poderoso como um Deus, aí ele começa a matar com a língua, porque ele é o verdadeiro, ele é o real, ele pode fazer tudo isso. Irmãos, a vida só começa a partir da morte do eu, do ego. A vida do homem e da mulher só começa a partir da morte do eu, a partir do momento que vocês e eu nos dominamos.
Domínio próprio. Eu vejo a Coca-Cola, mas eu sei que eu não posso tomá-la. Eu não posso tomar porque ela vai me produzir dor no estômago, porque ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, eu não posso comer o açúcar, eu não posso isso, eu tenho que olhar e me dominar. Chama domínio próprio. Então você só começa a vida a partir daí. O Eterno fala aqui mesmo no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, olha uma coisa muito interessante, eu acho lindo. Eu acho lindo o versículo 39 do capítulo 32 de Deuteronômio. Lindo, olha aqui. Eu sou ele. Sem outro Elohims comigo. Eu sou ele. Sem outro Elohims comigo. Versículo 39. Vede agora que eu sou. Eu somente, não há outro Elohims além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Mutilo e eu curo. Contra minha mão nenhum socorro. Porque Ele quer nos salvar, por isso que Ele quer que nós tenhamos domínio próprio. Indo para ali, nós tenhamos que ter muito mais domínio próprio ainda. Muito mais domínio próprio ainda. Por isso que o Eterno está vindo, avisando outra vez, e avisando outra vez, e avisando outra vez sobre o domínio do próprio. Porque aquele que age sem pensar, ele cai em laço. Diz o livro de Provérbios. Quem não trabalhou para que o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, seja uma realidade em sua vida, tem os sentidos embotados. A Bíblia não chama de sinestésico. A Bíblia chama de sentidos embotados. Já que os neurologistas estão chamando de sinestesia, quando há essa confusão dos 5 sentidos. Vamos lá para você ver. 2 Coríntios, capítulo 3. É o sentido embotado. Os 5 sentidos, paladar, olfato, está embotado. O que é embotar? Estar insensível. Insensível. Você ouve e não aprende. Isso, é colocar outra base. Olha aqui, ó, 2 Coríntios 3, o versículo 14. 3. 2 Coríntios 3, versículo 14. Você é menos sensível, menos cortante, você está enfraquecido. Então, a Bíblia não usa essa terminologia sinestésica, usa embotamento. Olha aqui, ó. Mas os seus sentidos foram embotados, sentidos os 5. Pois até hoje a leitura da Antiga Aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente no Machia ele é abolido. Tá vendo? Somente no Machia ele é abolido. Então, por quê? Porque não foi trabalhado aqui o domínio próprio. Aí você se sente um Deus e faz como você determina, você julga, se torna injusto. Injusto. Eu quero voltar com vocês, para vocês verem que João, o imersor, ele não tinha os seus sentidos embotados, mas ele tinha os sentidos aguçados para ouvir o Espírito. Então ele exercia domínio próprio. Olha aqui, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Acho que é a nossa Haftará. Nossa Brita e Radachá. É João capítulo 1. Olha aqui. Não tinha nada de sentido, de sinestesia, coisa nenhuma. Isso é nome bonito que agora mesmo vão dar para algumas doenças, tá? Isso chama pecado não confessado. Não é? Olha João capítulo 1, o Evangelho, a partir do versículo 19. Olha como ele não tinha sentido em botar. Fala, meu filho. Pelo menos que eu estou encontrando na Bíblia agora sim, porque você se encobre atrás de uma confusão mental, você está devedor a Ruth. Você deve a ela. Aí você não quer pagar. O que você faz? Você se levanta numa confusão mental contra ela, denegrindo a imagem dela, perturbando a vida dela. Você está sinestésico mesmo.
Mas a Bíblia não dá o nome de sinestesia. A Bíblia dá o nome de insensibilidade, embotamento dos sentidos, dos 5 sentidos, porque você não tem sensibilidade de ver que você tem que honrar o teu irmão, tem que pagar o teu irmão, porque você é devedor dele. Você não pode fazer isso, isso, isso com a mulher que é viúva. Você tem que respeitar o seu marido, e por aí vai. Você se encobre, isso é pecado, irmãos. Pecado não confessado, muito simples. Pecado não confessado. Olha o que João faz, olha só. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele não tinha os sentidos embotados. Confessou, eu não sou Machia. Perguntaram-lhe, então quem és? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu ele, não. Finalmente, ele tinha domínio próprio. Seu sentimento, irmãos, João, o Batista, o imersor, ele era de um conceito elevadíssimo perante os judeus. Se você for ler Mateus capítulo 3, você vê que ele vem pregando para os judeus. Ele vem do deserto pregando para eles, em Jerusalém. O conceito dele era muito acima do Machia perante o seu povo. Então ele poderia usar de benefício daquela condição dele e não usou. Porque ele tinha domínio próprio, fruto do Espírito. Com certeza que trabalhado por João o imersor. Com certeza, porque ninguém se adquire domínio próprio com qualquer conversa, não. Domínio próprio se adquire, o Eterno te deu lições pedagógicas para colocar uma mesa perante você, e carne de porco, camarão, e não sei mais o que, e tudo, e você diz, eu não posso. Eu só vou comer isso aqui porque meu Deus diz que eu só posso comer. Ali você começou uma ascese, chamada uma série de exercícios de domínio próprio. Por isso que na manducação, na comida, é o maior exercício de domínio próprio. Porque está falando do apetite, dos instintos do homem, do natural, do homem bruto, carnal. Então João diz, quer ver, ó? João respondeu, versículo 23, com as palavras do profeta Isaías. Olha que coisa linda. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram, então por que batizas? Se não és o Machia, nem Elias, nem o profeta. João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Yeshua que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Está vendo? Isso aqui está um homem sob um domínio próprio elevado, elevadíssimo, que não andava, seus sentidos não embotados, não de sentidos embotados. Olha, volte lá em Hebreus comigo, por favor. Hebreus capítulo 10. Olha que coisa muito bonita tem aqui. Olha só. Aqui a carta aos Hebreus, no versículo 23 até o versículo 31, diz, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se você ouve, mas não aprende o domínio próprio, não se deixa dominar, diante de uma mulher sensual, você não aguenta. Você não tem domínio próprio. Você não tem domínio próprio. Então, como é que ficam as coisas? Como é que ficam? Você ouvindo, tendo conhecimento da verdade, já não... Não, eu só fiquei preocupada de estar acontecendo alguma coisa com eles.
Gente, nós agora temos tanta criança, que eu não sei se as salas todas que tem lá vão dar. É verdade, está vindo mais. É. Ai, ai, ai. Aí Ulisses se chamou de velho, Sandro. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a Torá de Moisés morria sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Elohim e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu retribuirei. É Deuteronômio 32, irmãos. E outra vez o Eterno julgará o seu povo. Por isso que no Deuteronômio 32, a partir do versículo 35. Porque no 39, ele fala exatamente sobre a morte do ego. Eu mato e eu faço viver. Se nós fôssemos falar esse versículo, nós diríamos, ele faz nascer e depois ele mata. Mas ele não está falando de algo físico, ele está falando de algo espiritual. Ele vai matar a natureza carnal e vai fazer viver o novo homem sob o domínio próprio. O domínio próprio. Horrenda coisa é cair nas mãos. O Eterno julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim vivo. Horrenda coisa. Porque depois de muito repreendido, nós não tomamos jeito, aí não tem jeito. Tudo o que fazemos já não resta mais nenhuma expectativa de sacrifício de pecados. Por quê? Porque nós insistimos na permanência de alguma coisa que o Eterno não quer para nós. Pai, eu quero te pedir nesta tarde do mês de Elu, quando nós estamos tocando o shofar, lendo a tua palavra, realizando, ó Eterno, em harmonia com os nossos pais, aquilo que o Eterno determinou para que nós façamos nas grandes festas de final de ano. Aproxima-se, ó Eterno Rosh Hashanah, o dia de tocarmos muitas e muitas vezes o shofar. Pai, a grande festa, o Ano Novo Judaico. Pai, em nome de Yeshua, capacita cada um de nós a fazermos uma verdadeira teshuvá, um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, para que nós venhamos a aprender o caminho do domínio próprio, para que nós possamos ir para aquele lugar que o Eterno nos colocou, e ali podemos resistir a tudo aquilo que vier contra nós, com toda ousadia, pelo Espírito, com toda mansidão e com todo domínio. Que a tua graça seja sobre toda a tua congregação, sobre cada família desta casa, sobre cada uma das nossas crianças, adolescentes, jovens, cada um dos nossos idosos. Que andemos em perfeita unidade com todo aquele que se juntar a nós, para assim estarmos adorando o nosso Elohim, o Elohim de Israel. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém. Nós vamos fazer agora a Havdalah, dando encerramento a esse dia de Shabat. Nós estaremos ainda... Nós estaremos ainda fazendo as leituras, os salmos, e depois o Francisco vai dar uma palavrinha, e nós estaremos ouvindo a voz do shofar. Amém? Hine Elishoti, Iftar Velo Efirat Kiozim, Vesinhat Ladonai, Vaeli Li Yeshua. Ushavtem Maim Besassom Imane Hayeshua. Ladonai Hayeshua Alameha Vikaterra Sela. Adonai Sevaot, Iman Misgavlano, Elohe Lakov Sela. Adonai Sevaot, Ajre Adam Botearba. Adonai Roshia, Hameleri Ameno Veon Coreno. Laihudin Atah, Oravin Sirrav Sasson Vicar Quentelano.
Kos Yeshuot Esav Shem Adonai Ekra. Eis que no Elohim da minha salvação terei confiança, e assim não temerei, pois a minha força e meu canto é o eterno Elohim, e ele é minha salvação. E tirareis águas com regozijo da fonte da salvação. A Elohim pertence a salvação, sobre o seu povo recai a sua bênção para sempre. O Eterno dos Exércitos esteja conosco, que seja o nosso refúgio, o Elohim de Jacó. Ó Eterno dos Exércitos, feliz é um homem que em ti confia. Eterno, salva-nos. Ó Rei, responde-nos no dia em que te invocarmos. Para os judeus foi isso luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O copo da salvação eu alcançarei, e o nome do Eterno eu proclamarei. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen, bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei minei vesamim, bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste as árvores odoríferas, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Bom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei moerei haesh, bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste luminares de luz, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamavidiu ben kodesh lehol, beon lehosher, ben Israel la'amim, beon hashevil, lesheshet yemei hamaseh. Baruch atah Adonai hamavidiu ben kodesh lehol, bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que fazes separar o dia santo dos demais dias, a luz da escuridão, Israel dos demais povos, e o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, Eterno, que separas o dia santo dos demais dias da semana, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Vamos à leitura de Isaías, capítulo 12. Naquele dia dirás, graças te dou, ó Eterno, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente Elohim é a minha salvação, confiarei e não temerei. O Eterno Elohim é a minha força e meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Eterno, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Eterno, pois fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Amém. Vem, Mirela. É você mesmo. Vem, chega de passear. Vem trabalhar. Acabou o Shabat. Seja bem-vinda. Shavuot Tov, irmãos. Amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, al hagafen, ve'al peri hagafen, ve'al tenuvat, hasadeh ve'al eretz rendah tovah urehavah. Sherat sitah, venhinhatah, lavotenu, lehou, miperial, lisboa, mituvah. Hareina Adonai Eloheinu, al Israel, amirra, ve'al Yerushalayim, yerehah, ve'al Tzion, mishkan, kivoderra, ve'al mizbahahah, ve'al hiralecha, uvenei Yerushalayim, ir hakodesh, birmeira, ve'ameno, ve'aheleno letorah, ve'hassimeno, bimiviana, venohal, nipiriah, venisbar, mituvah. Unevarehicha, alecha, bikudeshah, uverhatora.
Uretsi Vihalatzeno, Bion Hashabat Hazê, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos juntos? Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, pela vinha, pelo fruto da vinha, pelo produto do campo, pela desejável, boa e espaçosa terra, que pela boa vontade fizeste herdar a nossos pais, para comer de seu fruto e para saciar-nos com a tua fartura. Tem piedade, te rogamos, eterno, nosso Elohim. Tem piedade do teu povo Israel, da tua cidade, Jerusalém, de Sião, residência da tua glória, do teu altar e do teu santuário. Reconstrói em Jerusalém, a cidade santa, prontamente em nossos dias. Reconduze-nos a ela e alegra-nos com a sua reconstrução. Lá, pois, comeremos o seu fruto, saciar-nos-emos com a sua fartura, e te abençoaremos em santidade e pureza. E te seja agradável fortalecer-nos nesse dia de Shabat. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Shavuot Tov, uma excelente semana na presença do Eterno. Francisco vai dar aqui continuidade ao serviço. Amém? Shavuot Tov para todos. Eu queria compartilhar com vocês 5 minutinhos, depois nós estaremos fazendo a oração do período de Elu. E eu queria compartilhar para a congregação para que nós tenhamos uma compreensão um pouco melhor da importância desse dia para nós, individualmente, como congregação, como habitantes e cidadãos dessa cidade, onde nós temos a responsabilidade de orar por nós, por toda a nossa comunidade, por toda essa sociedade, para a salvação das nossas almas. Então eu queria compartilhar um pouquinho sobre a importância do mês de Elu, sobre o momento que nós estamos vivendo, que isso é importante para cada um de nós. Eu creio que essa responsabilidade é nossa, né? Nossa como congregação. Se você tem uma imagem aí que eu queria colocar, só para que haja entendimento, esse são os meses do calendário judaico, que é o calendário bíblico. Se você observar, você vai ver que o calendário judaico, ele tem 12 meses. E cada um dos meses, ele é representado por uma tribo de Israel. Ele representa uma tribo das 12 tribos de Israel. E nós estamos vivendo aqui o 6º mês, que é o mês de Elu. Se você observar, vai iniciar lá em Tisrei. E depois ele vai encerrar aqui em Elu. Quando nós falamos sobre o mês de Elu, e o Léo, pode deixar essa imagem, tá? Quando nós falamos sobre o mês de Elu, e o Léo falou de uma forma muito sábia nessa manhã, onde ele disse que o rei está à porta, né? O rei está ao campo, para que os teus servos, para que os teus filhos venham a um livre acesso até ele e venham clamar diante dele. Eu lembro que Elohim fala que nós devemos apresentar diante dele as nossas justificativas, ou seja, os nossos pedidos, os nossos clamores, aquilo que nós necessitamos clamar diante do nosso Criador. E o Léo falou ali que, qual o sentido disso? Qual o sentido do mês de Elu? Quando a gente visualiza o nome Elu, que é aqui, ó, o último mês que está aqui, o mês de Elu, depois eu vou falar que ele é o 6º, tá? Por que ele é o 6º? Ali está o contexto lá de Tisrei, que é o início do calendário civil judaico, e aqui o mês de Nisan, que é o início do calendário religioso. Por que há essa diferença? Quando a gente visualiza o mês de Elu, o nome, as letras que compõem o mês de Elu, o Léo falou aqui de uma forma muito clara, é Aleph, Lamed, Vav, Lamed, que compõem a frase, que forma a frase que compõem as iniciais da palavra que diz Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Ani, Aleph, Ledodi, Lamed, Vedodi, Vav, Li, Lamed de novo. Isso dá o sentido, isso no português quer dizer, eu sou para o meu amado, como o meu amado é para mim. Dando o sentido que Elohim no mês de Elu quer nos ensinar que ele está à porta, que ele está ao campo, desejoso que nós venhamos nos aproximar dele. De que forma, irmãos? A clamar pelos nossos pecados, a apresentar diante dele as nossas justificativas, com o intuito para que nós venhamos ser julgados diante dele. Quando a gente observa o mês de Elu, a gente visualiza que quando o rei está à porta, ele dá a oportunidade para que os seus servos tenham livre acesso até ele. Ele requer de mim e de você o quê? Uma preparação. Você lembra da rainha Esther?
quando ela ia diante do rei, e ela estava preocupada, ela falou assim, mas ninguém pode comparecer diante do rei sem antes ser chamado por ele. Elohim está nos chamando para que nós venhamos diante dele. Porém, o que a rainha Esther fez antes de comparecer diante do rei? Ela se preparou. Ela se preparou com oração, ela se preparou com jejum, para que ela pudesse estar diante do rei. Lógico que ali era uma representação de um rei físico. Mas se um rei físico exige isso dos seus servos, quanto mais o nosso rei espiritual, o nosso Elohim, o Errad de Israel. Ele requer de nós uma preparação. E para que essa preparação? Qual o sentido dela? Se você observar, você vai ver que na Midrash judaica, que é o ensinamento que é passado pela lei oral de pai para filho, nos ensina que o calendário judaico civil inicia no mês de Tisrei, que é o primeiro mês que está lá. Ó. Só que dentro de uma contagem, ele é o 7º mês. Porque Elohim, quando libertou a nação de Israel do Egito, ele disse, esse será para vós o primeiro mês, que é o mês de Nisan. Então a contagem, ela inicia aqui, ó. Nisan, o primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º. O mês de Tisrei, ele é o 7º mês do calendário judaico. Mas dentro da Midrash, dentro dos ensinamentos da lei oral, o mundo foi criado em 1º de Tisrei. Mas, na verdade, o homem foi criado. E ali é o ano novo judaico, Rosh Hashanah. E o significado de Rosh Hashanah não é ano novo. Isso é uma tradução do nosso português. Porém, Rosh Hashanah, cabeça do ano, início do ano. E o que significa Rosh Hashanah? Só para a gente entender, ou seja, nós estamos no mês de Elul, e daqui 29 dias, nós já estamos no quinto dia de Elul, né? Daqui 24 dias, nós estaremos encerrando o mês de Elul e entrando no mês de Tisrei, lá em cima. E celebrando Rosh Hashanah. Onde está descrito Rosh Hashanah? Vai lá comigo, em Levítico, no capítulo 23. É o dia do toque do shofar. Antes da gente ler essa palavra, Levítico 23. Eu estou sendo claro, irmãos? Está dando para compreender? Olha só para você entender sobre o mês de Tisrei, eu falei que cada mês do calendário judaico, ele representa uma tribo de Israel. O mês de Tisrei, Tishrei, esse que é o significado, ele representa a tribo de Dan. A tribo de Dan, ela é responsável sobre o juízo, sobre o julgamento. Quando a gente visualiza aqui, ó, olha, mais claro do que isso é impossível, né? Aqui, ó. Mas está aqui, ó. O mês de Tisrei representa a tribo de Dan. Esse é o símbolo da tribo de Dan que representa a justiça. Que sentido? Neste momento nós seremos julgados para ver se os nossos erros estão prevalecendo sobre as nossas atitudes de justiça. Ou seja, quando eu estou aqui no mês de Tisrei, que representa aqui a tribo de Dan, quer dizer que Elohim no início desse mês está julgando toda a humanidade. E nós iniciamos esse mês, que é Rosh Hashanah, o cabeça do ano, com o julgamento de Elohim. Nós estamos nesse período de Elul, nos preparando para receber esse julgamento. Nós somos julgados em Rosh Hashanah e em Yom Kippur nós somos selados com o perdão dos nossos pecados ou não. Se verdadeiramente fizemos uma techuvá ou se nós não fizemos uma techuvá. Se nós entendemos que o nosso caminho está errado e fizemos um retorno ou se nós queremos perpetuar nos nossos caminhos. Então, se você observar lá em Gênesis, antes de ir em Levítico, vai lá em Gênesis. No capítulo 49, você vai ver aqui que quando Jacó abençoa os seus filhos, ele abençoa Dan da seguinte forma. Olha o versículo 16 do capítulo 49. Diz assim, ó. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Sobre Dan está a responsabilidade do juízo. Quando chega o primeiro dia de Tisrei, o dia de Rosh Hashanah, nós somos julgados e selados com o toque do shofar. O shofar determina que Elohim nos selou, ou para o perdão, ou para a consequência das nossas iniquidades.
Por isso, irmãos, nós estamos num processo de preparação para que nós venhamos ser absolvidos. Não no sentido assim, eu sou absolvido para que eu continue no nosso pecado, no meu pecado, e você no seu. Mas que a gente venha a ser absolvido pelo Criador em prol de um crescimento espiritual, de um retorno. Quando você olha aqui em Levítico capítulo 23... o meu e o seu pecado. Então, amém, Léo. O Eterno vai expor os nossos pecados. Então, quando nós estamos no período de Elul, orando a cada manhã, tocando o toque do shofar, se alguém estiver dormindo aqui, nós tocarmos o toque do shofar, eu tenho certeza que essa pessoa vai dar um pulo da cadeira. Vai dar. O toque do shofar tem esse intuito de nos chamar, de nos proclamar, de sair do nosso sono, de nos despertar. Perceba que esse caminho não é o meu caminho, como a Eterna nos fala. O botamento de sentido, eu ouço, mas não escuto. Quer dizer, eu escuto, mas não ouço. Eu não tenho entendimento. O Elohim, quando ele nos fala que os nossos caminhos não são os seus caminhos, e os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Então o toque de shofar é para nos despertar. Fala, esse caminho está errado. Perceba que ele te conduz à morte, e eu quero apresentar a vida. Esse é o intuito do toque de shofar. E a cada manhã do dia de Elul, a cada após o início do encerramento do dia, início do outro dia, nós estamos tocando o shofar, nos proclamando a retornar para o Criador, nos despertando, confessando os nossos pecados, confessando o pecado dessa congregação, confessando o pecado dessa sociedade. Então, lá em Levítico, no capítulo 23, você vai ver aqui que Elohim ordena o toque do shofar para o estabelecimento dos seus juízos. Olha aqui no capítulo 23 de Levítico, verso 23. Disse o Eterno a Moisés, dize aos filhos de Israel, no 7º mês, no mês de Tisri, que está ali, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, um memorial com o som de shofar, com a voz do shofar, santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas trarei ofertas queimadas ao Eterno. É o dia de Rosh Hashanah, quando Elohim decreta o seu julgamento. Irmão, se a gente observar, você vai ver, mas Francisco, por que dessa preparação? Quando a gente visualiza que Israel, lá no capítulo 32 de Êxodo, se eu não me engano, vai lá comigo, só para eu encerrar esse ensinamento. Lá no livro de Shemot, no livro de Êxodo, no capítulo 32, a nação de Israel comete o pecado do bezerro de ouro. Moisés ele está descendo do Monte Sinai com as tábuas, as 2 tábuas da aliança, as tábuas da Torá, para que ele venha entregar toda a nação de Israel. Quando ele visualiza que a nação de Israel cometeu tal pecado, ele quebra as tábuas que o Eterno tinha dado. E neste momento, irmãos, aqui no capítulo, deixa eu ver aqui onde está. Não quero ler o 32, porque o 32 fala do pecado do bezerro de ouro. Depois, no 33, Moisés intercede pelo povo. Depois, o 34, Moisés ele sobe novamente. Ali no verso 1 diz assim, olha o verso 1. Então disse o Eterno a Moisés, lavra as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Aí lá no verso 8 diz assim, então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou. Não, olha o verso 6, Passando o Eterno perante Moisés, proclamou, Eterno é Eterno, Elohim misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E aí ele começa a orar e clamar e pedir perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Lá no verso 27 diz assim, disse mais o Eterno a Moisés, escreve essas palavras, pois conforme o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com o Eterno 40 dias e 40 noites. Para nesse texto. Os ensinamentos judaicos diz que Moisés, ele sobe para o monte para receber a 2ª tábua da Torá no 1º dia de Elul.
e ele desce no dia de Yom Kippur. Se você fizer a contagem do primeiro dia de Elul até o 10º dia do mês de Tisre, vão dar 40 dias. É onde Moisés decreta e estabelece ali que Elohim tinha dado o perdão à nação de Israel pelo pecado do bezerro de ouro. O que Moisés faz durante esses 40 dias? Preparação. Para que ele pudesse, para que a nação de Israel pudesse ser absolvida dos seus pecados. Assim nós estamos, irmãos, a cada dia, a cada final de tarde, início de tarde, pela cidade de Vitória, pela nossa nação, pela nação de Israel, estamos orando por nós, orando e pedindo e clamando ao Eterno que Ele perdoe os nossos pecados e que nós possamos ser absolvidos, porque o Eterno nos perdoará se verdadeiramente nós tivermos o desejo de retornar para Ele de todo o nosso coração. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Todo dia nós estamos orando 3 livros do livro de Salmos e o Salmo 27 todos os dias. Então hoje nós estaremos orando com vocês e logo depois nós faremos o toque do shofar para nos despertar. Desperta, ó tu que dormes. Amém. Que o Eterno nos abençoe. Eles querem cantar um louvor? O B13 aí. Levitas. Irmão Fabrício, irmão Léo. Não, gente. Vocês me ajudam a cantar que não conheço muito não a melodia. ברוד השנה יקונסבו ובצום כיפור יקוסנו em nós escritos e em Yom Kippur somos zelados. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10º mês, afligireis as vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Eterno. Rosh Hashanah יקונסבו ביום תוספו יקוסנו
Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Amém. Amém. Vamos orar o Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Eterno? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Eterno, meu Elohim. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Eterno, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 14. Disse o honesto no seu coração, não há Elohim, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Eterno olhou desde os céus para o Filho dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Elohim. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimentos os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam o Eterno. Ali se acharam em grande pavor, porque Elohim está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Eterno é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Eterno fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 15. Eterno, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o répro é desprezado, mas honra os que temem ao Eterno, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Salmo 27. O Eterno é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Eterno é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Eterno e a buscarei, que possa morar na casa do Eterno todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Eterno. Ouve, ó Eterno, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto eu te disse a ti, o teu rosto, Eterno, buscarei. Não esconda de mim na tua face, e não rejeites a teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampares, ó Elohim da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Eterno me recolherá. Ensina-me, Eterno, o teu caminho, e guie-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que repiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Eterno na terra dos viventes. Espera no Eterno, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Eterno. Amém. Pai, nós queremos te bendizer. Nós queremos agradecer ao Senhor pelas tuas beneficências, pelas tuas graças no meio de nós. Quando o Senhor nos chama, ó Pai, e nos deixa a oportunidade nesse período de Elul, clamar diante de Ti os nossos pecados, os nossos defeitos e as nossas iniquidades. Queremos sim, ó Pai, apresentá-los diante do Senhor, porque o nosso desejo, ó Pai, não é de perpetuar nos nossos pecados, mas é de nos consertar diante de Ti e fazer uma verdadeira techuvá diante do Senhor.
Por isso, nos conceda a graça, o privilégio de verdadeiramente sermos aprovados nesses dias. Que o Senhor, no dia do julgamento de Rosh Hashanah, possa nos escrever nos teus livros e assim selar no período de Yom Kippur. Não nos deixa passar de nós essa oportunidade, ó Pai. Que o Senhor possa falar verdadeiramente no nosso coração, porque o Senhor é aquele que nos convence de todo juízo, de todo pecado e de toda justiça. Que o Senhor possa nos dar um coração puro e um espírito voluntário na tua presença, de maneira, ó Pai, que o Senhor venha se agradar dos nossos serviços que fazemos diariamente diante do Senhor. Não nos deixa nos continuar, ó Pai, nas nossas inconstâncias, quando, ó Pai, nós negligenciamos no nosso cotidiano a tua palavra. Perdoe a nossa insensatez, perdoe a nossa negligência, perdoe a nossa rebeldia, perdoe as nossas prostituições, quando criamos em nós mesmos os nossos ídolos e não deixamos que o Senhor venha governar sobre nós. Por isso, faça a tua vontade no meio do teu povo e nos dê a oportunidade de alcançarmos a verdadeira Techuvá, porque até para isso nós dependemos exclusivamente do Senhor, nosso Elohim. Por isso, seja a tua paz sobre as nossas vidas e que verdadeiramente nós venhamos cumprir os ensinamentos da tua Torá. Seja o teu nome exaltado e glorificado. É o que nós oramos e clamamos diante do Senhor no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shekidishanu b'mitzvotav, vetzivanu lishmo kol shofar. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ordenaste cumprir os teus mandamentos e ouvir a voz do shofar. Amém. Eterno, nós te agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Elohim presente em nossa vida, ó Pai. Um Elohim que nos ama, um Elohim que nos perdoa, um Elohim que usa para conosco de misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado porque encontramos graça diante de Ti. Obrigado, Senhor, por todos os Teus benefícios em nosso meio. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado de eternidade a eternidade, porque não há outro Deus senão Tu, ó Elohim. Obrigado. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.